Beleza, estamos no ar. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Aqui é o Lucas Malk. Estamos hoje no Dia Nacional do RPG, que na verdade é amanhã, mas é legal a gente comemora o mês inteiro, né? Ou a semana, bem que quase o mês inteiro. E está sendo muito bom estar aqui junto com todos vocês que estão nos assistindo e também junto com as pessoas aqui presentes para a gente falar de um papo muito legal, muito bom e muito importante no meio do RPG, que é a ilustração, aquilo que pode nos ajudar tanto na nossa imaginação, quanto nas características e tantas outras coisas a mais. Mas quem vai falar isso não sou eu, será eles. Tudo bem que eu sou meio intrometido e vou falar algumas coisas também, mas isso é normal. Bem, vamos primeiro de tudo, antes de mais nada, apresentar o pessoal que está aqui. Primeiro, Davi Rodrigues, tem 17 anos, é de João Pessoa, é apenas um padawan no mundo das artes, mas tem vontade muito de cenário favorito dele é Tormenta e de sistema D&D, que é uma saca muito show. E Davi, fala aí pra gente. Opa, tô aqui meio nervoso, mas vou tentar enrolar certinho as coisas. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar preocupado. Você está com um globo como mediador. Então, bem, a segunda pessoa a qual nós iremos apresentar é Saulo Daniel, de 31 anos, Natal, engenheiro de computação, e técnico. Atualmente está estudando sobre e experimentando vários sistemas e cenários nacionais. Dá um olá pra gente. Oi, pessoal. Hoje eu falar um pouco sobre arte e vamos ver quais as perguntas vão aparecer, né? E se eu posso ajudar alguém aí que esteja iniciando também. Beleza. E agora, a última pessoa, Ingrid Santana, professora de desenho, ilustradora, artista plástica, da editora de arte do Universo Simulado. Apaixonada por animes e jogos como Sinistros e Monstros, Todas Ilhas, Demon Lodge, Abandonar Toda a Esperança e Castelo Ingrid, dá uma Pessoal, vamos ajudar vocês no que vocês puderem, no que a gente puder aí. E dar uma palhinha sobre o que é ilustração, né? beleza. Então, voltando, só para poder atualizar todo o pessoal, peço desculpa da transmissão. O Skype hoje está nos falando só que a gente falou de Saci Pereira e Matinta Pereira antes da live. É isso que dá você falar desse belo a minha pergunta foi como que vocês iniciaram no mundo das artes? Qual foi o que fez vocês iniciarem nessa ilustração? E Saulo, você é o primeiro a responder. Assim, eu iniciei no mundo das artes desde pequeno, comecei muito influenciado pelas animações japonesas, né? E também as animações clássicas que também passavam no SBT, né? Como os Looney Tunes, Pica-Pau, essas coisas, né? Essas animações desse tipo, uma antiga. Posteriormente eu fiz alguns cursos técnicos de desenho manual mesmo, né? Grafite, um pouco de pastel, e aquarela também e pintura com tinta acrílica. Mas aí eu parei um tempo, né, de mexer com as artes que eu tive que depois estudar para entrar na faculdade e continuar com o curso de engenharia de computação, né? Aí fiquei alguns anos sem muito mexer nisso. Aí, posteriormente, após o curso de engenharia de computação, eu comecei a mexer também com jogos digitais. Aí, com isso, eu comecei a trabalhar com pixel art e arte digital mais clássica, né? Que o pessoal utiliza com resolução maior. Aí, em 2020, eu estava procurando alguma coisa para melhorar um pouco mais as técnicas de desenvolvimento criativo. E eu vi que estava tendo a campanha de pré-venda do Tormenta 20, que a original tinha ocorrido em 2019, só que eu tinha perdido a época, eu não estava com dinheiro para apoiar. Eu acabei apoiando para
usar o livro como referência dos artistas nacionais que participaram dele. E com isso eu comecei a conhecer o mercado de jogos de RPG nacional e comecei a fazer algumas fanarts de alguns jogos que eu achei legal, né? Tipo Tordesilhas e também, mas atualmente alguns jogos da Juntor Raivoso também. Show. Cara, por incrível que pareça, em alguma das artes que eu comecei pelo meio do RPG foi através das artes do Tormenta e 3DT. Ingrid, você. Como eu comecei? Tá, vamos lá. Eu comecei desde criança também, com algumas dessas influências parecidas com o do Saulo, mas eu era muito mais ligada aos desenhos como Coragem com o Covarde, Looney Tunes, nossa, eternamente. Eu aprendi a desenhar com Turma da Mônica, ao contrário da maioria das pessoas que aprende a ler, eu comecei a desenhar com Turma da Mônica, copiando e tal, uma coisa ou outra. Daí fiz um outro curso de desenho um pouco mais à frente. Uma amiga da minha mãe... Gente, eu fujo de ilustração já tem um bom tempo da minha vida, mas acabou que é isso, né? Uma amiga da minha mãe, na época minha mãe era professora, e aí a amiga dela chegou para mim fazendo um projeto de educação especial, e acho que eu devia ter uns 12 ou 13 anos, mais ou menos. Ela falou, poxa, Ingrid, você desenha, faz aqui, você pode ilustrar pra gente o livro, se eu não me engano é Laranjinha Sonhadora, que foi um projeto sobre Campo Grande, que era terra de laranja, e aí ela, junto com as crianças, criou a história em cima, e aí me pediu para fazer os desenhos. Ainda era um desenho meio estilo anime, assim, meio mais um estilo chibi, e eu fui desenvolvendo à medida que eu fui crescendo, né? Mais pra frente, no ensino médio, eu fiz mais 2 publicações dentro de 2 projetos, dentro de um projeto da escola, né? Cada ano tinha um, no caso, que foi o Raízes Literárias. Eu acho que ele estava por aqui, o livro. Ah, tem aqui. Foi esse projeto aqui, o Raízes Literárias. Deixa eu ver se eu encontro. Daqui a pouco eu encontro a ilustração e mostro. Mas foi o 4 e 5, primeiro eu fiz a capa, e o segundo eu fiz uma ilustração digital, que foi a primeira ilustração digital que eu fiz. E assim, depois disso foi engrenar no curso de Belas Artes, porque não tinha mais jeito, né? Então comecei a fazer faculdade em Belas Artes, comecei o curso de Belas Artes, e meio que seguindo os passos da minha mãe, porque também é uma licenciatura. E também, mas nesse meio tempo, mais pra frente, surgiu uma outra professora falando, não, poxa, eu queria fazer um livro de poesia, você ilustra pra mim e tal, não sei o quê. Vambora de novo pra ilustração, né? Mesmo comigo dizendo, poxa, tem outras pessoas melhores que eu, que fazem arte melhor e tal, mais bonita. E aí ela, não, quero você. Aí eu fui com ela. E aí, depois de um pouco disso, eu encontrei o Luiz com aquele lance do baú, né? De brincar de fazer um baú pirata. E aí eu fiz o baú pra ele, ele chegou, pô, posso te dar um livro? E aí a gente foi se encontrar, assim, a gente se encontrou no shopping e tal. Eu conheço o Luiz há muito tempo, e aí a gente foi conversar, já tinha muito tempo que a gente não conversava e tal. Aí ele conversando comigo, ele falou, pô, você desenha, né? Aí a gente conversando da vida assim, ele falou, não, vamos lá, faz Sinistros e Monstros comigo, eu tô publicando um livro aqui sobre depressão e ansiedade, faz a ilustração comigo. Nessa época eu ainda não fazia desenho digital, quer dizer, fiz aquela vez, mas assim, larguei de mão. E aí foi aquela coisa de, não, vamos fazer desenho digital, vamos entrar, você faz pra mim, eu tô querendo fazer um quadrinho. Ele me pentelhou e eu voltei pro desenho digital, e aí entrei nesse meio do RPG. Caraca, que show. Foi essa a minha trajetória com arte, não tem muita escapatória, né? É aquilo, a gente tenta fugir, vai lá e vem de novo. Eu sei como é que é, eu sei. E Davi, e você? Então, eu comecei quando era bem novinho, comprava uns DVD na banca, de desenho mesmo. Aí eu tirava a capa do DVD e fazia uns desenhos por cima.
dele, foi assim que eu comecei no desenho. Aí depois fui aprimorando e tal. Não tive a oportunidade de fazer nenhum curso ainda, nenhuma aula e tal. Fui desenvolvendo na raça mesmo. E acho que desde que eu me dediquei mesmo, faz uns 5 anos. Só que só vim desenvolver lá depois de uns 4 anos e meio. E agora eu tô conseguindo assimilar melhor as coisas e tal. E comecei na ilustração para RPG basicamente no começo desse ano que eu entrei. Ai, que show, cara. Cara, eu projetei revistas da. Como que era o nome daquela revista que tinha de anime e mangá e HQ? Não era Super Hero, era uma da antiga também, que tinha até o Berserker e o Goku na capa. Aí, quando eu projetei isso por causa daquelas papel em óleo, a gente colocava óleo em cima do papel, depois colocava em cima. Aí meu pai assim, ó, você tem duas escolhas, ou você fica sem mesada e sem trabalho, e sem todas as HQs do X-Men, porque se você fazer isso eu te mato, ou você aprende a desenhar do lado. Tá bom, eu aprendi a desenhar do lado. Assim, bem incentivo, né? Bem incentivador. Bem, então agora vamos para realmente a primeira pergunta. Essa pergunta estava fora, mas só para poder sentir vocês à vontade, só para a gente poder entrosar um pouquinho, até mesmo para a gente conhecer, porque a gente não começou no RPG, eu acho. A gente começa justamente antes e depois o RPG vai lá, opa, você sabe desenhar, você sabe ilustrar bem, então vem aqui. A gente fisga, né? Que nem aconteceu tanto com vocês três mesmo, com vocês três aconteceu isso. Bem, agora, essa primeira pergunta vai para a Inge. Qual é a sua relação com a produção de ilustração para jogos de RPG? Você já até contou um pouquinho, mas agora se aprofunda mais nela. Tá, vamos lá. Eu não comecei no RPG. Mas é o que eu te falei, foi bem isso. Foi perturbando, foi com o Luiz falando comigo, tipo, vamos lá, vamos desenhar, vamos voltar. Eu quero você desenhando e tal. E foi basicamente isso. Eu fazia muito trabalho manual, eu gosto muito do trabalho manual. Eu gosto muito de pegar um nanquim para pintar, eu gosto muito de pegar uma tela para pintar, eu gosto de fazer um trabalho manual. Eu não sou aquelas meninas que fica com... tá sempre limpinho, sabe? Normalmente eu tô com a mão suja de tinta, de nanquim. Hoje não, hoje eu não usei, mas normalmente é isso. Mas foi basicamente isso, foi desenhando para o universo simulado. Para RPG especificamente, foi desenhando para o universo simulado. Acho que o primeiro desenho que eu fiz de RPG em si foi jogando Demon Lord, quando eles resolveram... Foi a primeira mesa que eu joguei assim presencial, e foi... Eu tava apaixonada pela minha personagem, que era uma índia cinquentona, que a gente tinha feito. Porque eles criaram um cenário indígena, né? Cenário nativo para o jogo. E aí era uma... A minha, como a gente tirou tudo no dado, a minha era uma índia milf, basicamente, a de cinquentona. E aí eu criei ela, desenhei ela toda. Tá lá, o Yara. Foi a primeira coisa que eu fiz assim dentro de RPG, mas como fã, assim. Mas profissionalmente foi com o Luiz na Universo Simulado. Que show, que show. Acho que um dos meus primeiros desenhos foi o Gold, que é com um personagem de RPG. E depois de alguns anos eu fui descobrir que ele não era somente um personagem de RPG. Acho que é muito bom e muito triste isso. Quando você descobre que não é somente um personagem que você criou e ele tem uma história muito por conta disso, é tipo, cara, você realmente desistiu? Pega aí. Davi, você. A mesma pergunta. Bom, eu comecei também, né, do mesmo jeito dela, fazendo como fã. Comecei numa campanha de 3DT e eu tava muito empolgado. Era basicamente a primeira mesa que eu jogava de RPG. Aí eu cheguei pra todo mundo e falei, vou desenhar todos os personagens do grupo e vou botar na ficha de todo mundo. Só que na época eu não era muito
bom desenhista, então saía duas mãos do mesmo lado, um olho em cima, outro embaixo, mas tentei pelo menos. E assim foi, aí eu fui evoluindo mais. Aí minha tia me indicou para fazer alguns trabalhos, eu consegui, e assim eu entrei no mundo RPG, fazendo algumas commissions, essas coisas. E agora tá para sair um livro que eu tô fazendo com ela, né? Que é uma mistura de literatura e RPG. E é basicamente meu segundo trabalho, digamos assim. Não sou tão. Não tenho muito histórico ainda. Mas mesmo assim é muito show, cara, muito show. E a Tanzandage é uma amor de pessoa, cara. Eu tenho muito carinho de admiração pela tua tia, cara. Tanto pela tua tia quanto por ti, cara. Que você tá ajudando ela desse jeito. Agradeço muito por isso, cara. De coração mesmo. Saulo, e você? Assim, eu comecei, né, como eu disse, na época da campanha de pré-venda do Tormenta 20, né, que é especificamente comecei a fazer algumas fanarts da campanha que eles estavam tendo na época, no canal da Jambô, na Twitch, que era o Fio dos Tempos. Aí com isso eu fiz algumas artes, algumas cenas icônicas lá que teve durante algumas partidas da campanha. Aí posteriormente também, ao conhecer mais um pouco sobre o cenário do mercado internacional, né, eu comecei a fazer algumas fanart também do Tordesilhas, começando com umas ideias de uns bichos doidos aí que o pessoal teve que era brasileiro. Eu acho que você tá lembrado aí que você deu um bocado de ideia também, Lucas. Culpado. Aí eu fiz esses bichos lá, o Luiz gostou. Aí depois a gente ficou quieto assim, né? De vez em quando fazia uma arte, mais uma fanart lá por Tordesilhas. Enquanto isso, eu tô trabalhando com os stars, né? Fazendo outras artes específicas para outros países. Posteriormente, surgiu a oportunidade de fazer o panfleto da Curupira, que é uma raça, um povo jogável, né? Que tava tendo lá na campanha do. Acho que era o Oceano Desconhecido, né? O nome do livro. Sim. Isso. Aí, posteriormente, também eu trabalhei no Árvore das Artes Mágicas da Mônica, que ela pediu também algumas ilustrações. Agora, atualmente, eu estou trabalhando algumas ilustrações também com o pessoal da Junto Raivoso. Eu fiz algumas fanart também por Resistência Glock. Eu estou fazendo agora uma arte para o pessoal do como é que diz? O Jogo do Campinho. E também fiz algumas artes para um suplemento também gratuito que vai ser do Chover Relapear, né? Show. Cara, eu não sei se convindo mal com a Viola é isso que dá, né? Aí não dá muito certo. Bem, então vamos agora para a segunda pergunta. Que eu vou começar com você mesmo, Davi. Para você, quais são as facilidades e dificuldades ao se produzir ilustrações para jogos de RPG ou para modo em geral? Facilidades. Assim, a facilidade que eu levo pra mim, acho que se encaixa, é na criação de personagem. Eu gosto muito de criar os personagens, ficar fazendo fusões e tal. Essas coisas eu gosto muito. Tipo, ficar fazendo um monte de pose com o mesmo personagem, até ver qual fica melhorzinha pra poder enviar. Fazer roupa diferente, essas coisas. Pra mim é uma facilidade, né? Não sei pra outras pessoas. E dificuldade. Dificuldade pra mim, acho que é pra conseguir algumas coisas. Tipo, conseguir alguns trabalhos e tal, pelo fato de eu ser iniciante ainda. Eu entrei basicamente esse ano, então tenho bastante dificuldade nessa área. Pra conseguir os personagens pra poder fazer. Sem ser os meus próprios personagens. Bem, eu acho que até se de repente depois dessa live ou quem assistir essa live já estiver procurando por ilustradores, nós temos 3 ilustradores maravilhosos aqui, né? Ajudem aí tanto o Davi, tanto a Ingrid e tanto o Saulo a conseguirem cada vez mais trabalhos. Eu recomendo muito o trabalho deles.
Eu já vi o trabalho dos três. E agora, Saulo, você. Assim, as dificuldades o que é mais facilidade, né? A princípio, é que no RPG, né? Como existe muito catálogo de contexto e tipos de. Como é que diz? Ou conceitos, né? Sobre cada tipo de personagem, regiões e coisas que eles fazem, né? Da vida. É muito mais simples criar um personagem baseado nesse background que o RPG dá pra gente, né? Com isso, o trabalho facilita bastante, mesmo a gente tem que fazer uma pesquisa também em cima para deixar ele mais embasado. E a dificuldade também, né, como foi citado anteriormente, é conseguir se autopromover, né, atualmente nas mídias sociais, para conseguir novos trabalhos e mostrar o nosso trabalho para o resto da comunidade, né? Show. Infelizmente, eu acho que até mesmo muitas vezes o pessoal, para ter uma ideia que eu dei pro Sensei outro dia, pro Sensei Luiz, de quando tiver as artes, já deixar com o nome do pessoal. Porque às vezes o pessoal não associa a arte à pessoa. Então, deixando a arte com um nome, fica fácil de localizar, mesmo com aquele autógrafo que o pessoal deixa em algumas artes, né? Às vezes a pessoa deixa oculto, às vezes a pessoa deixa de canto. Então, acho que com um nome, mesmo com assinatura, acho que já fica uma boa forma de indicar. Fica a dica aí pro pessoal. Sim, exato. Geralmente o pessoal pode colocar a nota, né, numerando qual é a arte e dizendo qual foi o artista. Sim. Que não são todos que fazem isso, né? Mas eu queria muito que todos fizessem. Mas que não é poder, infelizmente. Ingrid. Vamos lá. Dificuldade. No quesito dificuldade, eu acho que a gente tem essa questão. Eu acho que é a mesma questão que o Davi tem, o Saulo também, que é a questão da fama e do mercado. A fama no sentido de você... Assim, qual é o problema do artista? Tinha um professor meu, que ele até faleceu esse ano, Josênio, que ele dizia o seguinte: artista é Deus e um mendigo ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Se você faz uma arte se você faz uma arte ruim, a tua fama... Então, vamos lá. A nível de fama, a gente precisa a gente não basta a gente só ser bom, a gente precisa se promover. Então, justamente isso eu acho complicado, porque você não me contrataria sem saber que eu sou antes, sabe? Sem ter alguém que, tipo, viu um trabalho teu e aí disse pra você que ia te dar uma chance, que ia te promover. Que você era um artista que não tá à luz dos holofotes, que precisava que você... Você é um artista famoso ainda, né? Então você precisa batalhar bastante para você conseguir ir apresentar o seu trabalho, tentar de várias maneiras conseguir chegar a um ponto onde as pessoas olhem para você e falem: ah lá, aquele ali é fulano de tal, e ele já fez tal coisa. É isso que eu falo, não basta ser bom. E aí você tem que ir tentando, ainda mais nesse nível de mídia social, se promover, fazer outros trabalhos, colocar... E nem sempre você está ganhando para aquilo ali. Às vezes você está fazendo para publicidade mesmo, a nível de publicidade, para você conseguir que pessoas vejam o teu trabalho e pessoas te contatem pelo teu trabalho. E eu acho que fama e mercado se resumem bastante nisso. Pelo menos para mim, a nível de dificuldade que eu encontro dentro do mercado de ilustração. Principalmente, ainda mais no de RPG, né? E facilidade. Facilidade, cara, criação. A criação dentro do mundo do RPG ela é infinita. Você pode encontrar um RPG desde um RPG que está tratando do teu universo normal, quanto um RPG que está tratando de uma outra dimensão. E, assim, dentro desse meio tempo, você ainda tem a dificuldade da conversa com o editor ou com o autor do livro. Beijo, Luiz. Mas não foi só com ele que eu encontrei. Porque, assim, as pessoas querem que você ponha a tua alma no livro.
Eu fiz a brincadeira com o Luiz, mas já encontrei com outras pessoas que me falaram a mesma coisa. Falar, não, faz do teu jeito aí, eu confio no teu potencial. E aí você fica sem saber para onde você vai, sabe? Mas eu acho incrível essa possibilidade de criar, de você partir para cima do trabalho e você conseguir colocar a tua alma a nível de tanto da experimentação quanto a nível do sentimento que tem ali, você conseguir. Eu acho que o mais incrível disso tudo na relação da arte com quando ela vai chegar no final é quando a pessoa, que é o leitor, enfim, no caso do RPG leitor, ela bate o olho naquela ilustração, seria espectador o nome que dá? Ela bate o olho na ilustração e você consegue passar exatamente o sentimento que você estava querendo para aquilo. Eu entendo que a arte ela cumpre o papel dela quando ela passa a semente do que você queria dizer quando você fez, sabe? Se você estava triste e tal, e você quer passar a sensação de alguém triste, de alguma coisa dolorosa, e aí você passa aquela sensação para o leitor. Outra coisa é a questão de você... Só que nesse meio tempo, a gente ainda cruza com um outro embate, que é um nível que você pode... Como se diz? O nível de gatilho, né? Porque existem certas coisas que você não pode botar. Eu acho isso importante. Existem certas coisas que você não pode botar. Por exemplo, eu sou muito de fazer monstro e dependendo do desenho, às vezes eu quero botar um desenho mais sangrento e tal. E a pessoa olha pra mim e fala, não, Ingrid, vai com calma. Que vai acabar ficando exagerado, pode gerar gatilho e tal. E aí eu tenho que dar uma travada, tenho que segurar. Mas é esse tipo de coisa que eu vou tentando segurar às vezes, porque às vezes você deixa se levar pela emoção e a arte faz o que ela quiser de você, né? Te entendo. Na época de escola eu fiz o desenho de critério com mortos-vivos. A professora ela pediu para fazer um outro desenho porque estava muito pesado o meu primeiro desenho. E a filha da mãe ficou com os meus 2 desenhos. Nossa. Depois. Mas tudo bem, depois eu fui até casa para buscar a filha dela. Eu vou fazer uma pergunta pro Saulo, que o Anderson Sensei Gomes aqui no chat. Inclusive, pessoal do chat, se tiver qualquer dúvida para perguntar ou para os três ou para um dos três, pessoal, não se acanhem, não fiquem preocupados, podem perguntar ou comentário também eu vou falar aqui, né? E a pergunta é, amigo, não pede fiado para amigo, apoia seu trabalho. Talvez lembra que é um gago sendo entrevistador. Assim, a precificação, né, depende muito de cada tipo de serviço, mas geralmente ela envolve o tempo que você ficou na dedicação, né, do desenvolvimento da arte junto com a pesquisa e o trabalho de elaboração dela, e também os custos que a elaboração dessa arte geram, né, como material, que se for material analógico, tintas, ou então grafites, e materiais do gênero, e também o consumo que o computador faz de sua energia elétrica e também do descarte dos seus materiais digitais, né, como a mesa digitalizadora ou o mouse também, porque você sempre tem que botar uma manutenção, né. Aí somando tudo isso vai depois gerar um valor X que vai cobrir esses custos e você vai colocar em cima depois também um pouco mais de valor em relação à sua parte criativa, né. Isso aí vai depender muito de cada projeto, né? Se o projeto for feito por uma editora pequena, a gente pode reduzir o custo, né? Para facilitar também o desenvolvimento do projeto. E se for uma editora muito grande ou então alguma empresa que tem maior capital, a gente pode aumentar também o preço e baseado na relevância da marca, né? Que está pedindo. Show. E Ingrid, e no seu caso de repente especificar, até mesmo não da parte da RPG, alguns outros trabalhos, você também tem alguma parte assim? Tem. Mas é bem parecido com o sistema que o Saulo falou. Porque
qual o problema? O problema é que a arte em si, ela não tem preço. Então, como é que você precifica uma coisa que não tem preço? Como é que você precifica uma coisa que saiu de você, sabe? Uma coisa que veio do seu íntimo. Mas é bem isso que o Saulo falou. Tem que colocar todo o custo envolvido, tudo que você gastou e tem que cobrir aquele custo, sabe? Até porque, assim, a gente não vive de vento, né? Tipo, a gente não vive de amor, não vive de luz do sol, essas coisas, sabe? Então é bem isso, tipo, a gente tenta diminuir o custo quando pra alguém que é mais tranquilo, que é pequeno e tal, faz as divulgações do trabalho quando dá para fazer, e aí a gente faz gratuito mesmo. E quando não, a gente vai quando é uma editora maior e tal, que dá para cobrar um preço legal, assim, pra cobrar um trabalho legal. Show. E você, Davi, você já tem, por acaso, algum pensamento em cima sobre isso? Ou de repente já aconteceu alguma parte até de você precisar colocar de preço? Bom, leve em conta basicamente o que os outros dois falaram, né? Basicamente isso. Mas um negócio que eu gosto de levar também é que muita gente pede ilustração só para ter mesmo na galeria, para colecionar, gostou do seu traço e tal. Então, o commission leva em conta isso e o comercial, né? Que é totalmente diferente. Um cara que vai usar o seu desenho só para guardar é uma coisa, o que vai usar para fazer outras coisas ganhar em cima é outra totalmente diferente. É isso que eu levo em conta. Pode falar, Ingrid. Eu posso só fazer um comentário em cima do que o Davi falou? Então, acho que os dois vão ter a mesma finalidade, sabe? Mesmo que um vá ganhar dinheiro em cima do teu trabalho, aquele trabalho, de certa forma, ele deixa de ser seu. Tem uma coisa que a gente tem que levar em conta. Qual a diferença da ilustração para o desenho? Porque isso quase ninguém fala. Vamos lá, a ilustração ela é comercial. A ilustração, o cara vai pegar, vai comprar de você e ele vai vender de alguma forma. Por exemplo, ela vai entrar num livro, ela vai entrar num cartão. Então, ela vai ser comercial, sabe? Ela vai ter algum valor comercial. O desenho é único. Então, você passou para uma pessoa para ela ter aquilo como arte mesmo. Então, ele passa a ser uma arte única, entendeu? Uhum. Isso é bom você levar em conta. Tem uma coisa também em cima dessa parte de ilustração, a diferença de ilustração para desenho, que pelo conceito que eu tenho aqui, né, a ilustração na verdade é uma figura que foi desenvolvida para contar uma história. E o desenho é uma representação gráfica de alguma coisa. Sim. Quiser complementar, Ingrid, pode complementar. Então é isso mesmo. O desenho ele tem uma representação mais gráfica. Mas a gente tem que levar em conta também de que nem todo desenho é ilustração e nem toda ilustração é desenho, entendeu? Ela pode vir a ter essa representação mais gráfica de a gente vai contar uma história e tudo mais. Porque, Saulo, até quando tu vai fazer ilustração para cartaz, cara, ele tem que contar uma história. Mesmo que seja, sabe, não seja uma história que tá ali para você ficar viajando. Como uma ilustração, por exemplo, de um conto, um livro infantil. Até quando você vai fazer para cartaz, que é uma coisa até um pouco mais comercial, dependendo do contexto do cartaz, né? Você tem que pensar nesse quesito dele vai contar uma história, mas não pode ser uma história muito longa, tem que ser uma coisa mais curta, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer, para você não envolver demais o leitor. Por exemplo, você bota um cartaz no ônibus, o cara não pode ficar muito tempo parado olhando para aquilo ali. Embora tenham cartazes que sejam para você ficar viajando mesmo. Exato. Você tem que. São umas coisas que a gente tem que levar em conta na hora de fazer a ilustração. Isso foi só por curiosidade mesmo. Por curiosidade não, enfim, só para complementar o que ele falou. Não, mas eu acho até interessante isso que vocês três trouxeram, porque eu mesmo, em si, eu não via muita diferença. Mas eu não sou uma pessoa que eu trabalho exatamente com isso, eu faço por hobby, né? A época que eu fazia por trabalho realmente era a época de escola e para conseguir nota, né? Ou para conseguir dinheiro dos outros para poder gastar em quadrinhos do X-Men. Ou livro de RPG, ou algumas coisas do gênero, mas tipo, não era algo profissional. Eu até
tive vontade, quando tem essa parte de criança, adolescência, até algumas vezes a gente quer trabalhar com isso, mas aí a gente pensa que fica dificultoso, que a gente vai passar por dificuldade e de repente a gente vai ter que achar um outro trabalho e falar assim, não, mas a ilustração é uma diversão. E não é. A ilustração para muitos é um trabalho muito importante. E a pessoa não deveria ter esse tipo de pensamento. Até acho que é bom perguntar para vocês. Vocês já tiveram algum momento que passou isso pela cabeça de vocês? Qualquer um dos três pode responder, ou os três. Não, elabora melhor uma pergunta assim, que ficou um pouco vaga. Se caso de repente algum momento passou para vocês, antes mesmo de vocês começarem a trabalhar com a ilustração, mas algum momento passou na cabeça de vocês, poxa, é só uma diversão isso daqui para mim. Ou teve um desânimo, ou teve de chegar e falar, cara, não vai dar certo, eu preciso pegar um outro trabalho para conseguir. A princípio começou com a parte do técnica, né? Que o mercado, a gente não conhece muito bem como é que ele se comporta, né? Dá para fazer ilustração e desenhos para várias áreas do mercado, só que a gente não tem, quando mais jovem, esse conhecimento, né? Por isso eu mesmo fui para a área de engenharia de computação, porque eu queria mexer com computadores para depois entrar na área de jogos, né? Só que nisso, na época lá, eu conhecia a parte de desenho técnico também, que a gente tem todas as partes de representações gráficas, como se deve ser montado um circuito, e também representação arquitetônica, né? De alguma estrutura. Isso aí também é uma área que tem muito ilustrador trabalhando aí para desenvolvimento de produto, que ninguém sabe nem que existe, mas tudo que está na sua mão, que você está vendo aí, foi desenvolvido por algum ilustrador que teve que fazer o design para depois ser modelado de forma física, né? Sim, isso é verdade. A gente não paga para pensar nisso. Ingrid? Cara, eu acho que passou sim, mas bem no começo de eu vou desenhar por hobby, depois passou aquela coisa de isso nunca vai dar certo. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a abrir meus horizontes para o que os ilustradores faziam de verdade, sabe? Para que servia exatamente uma ilustração, para que servia o desenho, para que servia esse mundo que é as artes, porque a gente vê a arte como uma coisa pequena, como uma coisa focada, como aquele coleguinha teu que está lá no canto da sala desenhando, rabiscando, enquanto a professora de matemática fala. Eu era esse aluno. Aí, assim, você fica... Somos os dois. E aí você tem essa gama que o Saulo falou, que você faz ilustração. Você tem ilustrador dentro de novela. Sim, storyboards acontecem para novela, para filme, para o desenho em si, porque as pessoas precisam ter noção, o cara que está filmando precisa ter noção de como a câmera vai pegar, o próprio diretor precisa saber qual é o ângulo que a câmera vai pegar. Você tem ilustração no quadrinho, você tem a arte que é mais conhecida, que é a arte erudita, dentro de museus, que é um pouco mais tida como arte acadêmica, agora um pouco mais voltada para a arte contemporânea. Então você tem assim uma gama enorme de ilustração, de desenho, de para que serve cada traço, por que serve para cada coisa, e a gente não percebe, muitas vezes a gente não percebe. Você tem ilustração feita em pedra, cara, que eu achei magnífico, é um tipo de gravura. É lindo. Tem as gravuras. Não, eu acho que é litogravura mesmo. Que é em pedra, não é? Isso. Aí tem a xilogravura, que é em madeira. Então, tipo assim, você tem uma gama de maneiras de se fazer isso, uma gama de maneiras de ter recorte e colagem também, uma gama de maneiras de se fazer ilustração. E agora a gente tem a digital, né? Também. Então, abre um mercado enorme. E um recado pro pessoal que acha que ilustrador é tudo vagabundo que vende miçanga na praia. Aí, hoje eu tô que tô. Cara, se vocês assistem filmes, se vocês podem assistir novela, se vocês têm essas coisas hoje em dia, tem um artista, um ilustrador que tá lá atrás fazendo. Porque a gente tá sempre lá atrás na mesa desenhando e muitas vezes vocês não sabem quem tá fazendo, né? Então, é só um recadinho pro pessoal que achou que a gente ia fracassar, né?
um dia. Um beijo para alguns professores meus de um certo colégio aí que acharam que não ia dar em nada. É que eu acho que eu já queria o programa de chegar. Então, ó, professor de física, eu estou aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu te peguei da tua vida, mas eu tô aqui, ó. E você, Davi? Sobre desânimo, eu já tive bastante. Quando eu tava lá treinando, só que não evoluía quase nada, eu pensava, nossa, eu vou levar isso aqui só como hobby mesmo, largar esse negócio de trabalho. Mas depois de um tempo eu voltava lá e continuava. E assim ia. E meu maior desânimo que sempre dá era esse. E principalmente na escola, né? Ainda tô na escola. A galera fica. Eu tento promover alguma coisa na escola, só que a galera sempre vem e pede dinheiro, pede o desenho, seu famoso me desenha. Ainda acontece comigo bastante. E esse é o maior desânimo que dá. A galera não vê o valor que você tem ainda. Cara, eu acho que infelizmente isso não sei se vai mudar ou não. Tá? Não é querendo ser desanimador, mas é, levando para o lado bom, é muito bom e muito gratificante, principalmente quando você chega, você pega aquele desenho que a pessoa está usando, ou que está em um livro, e você poder falar assim, cara, esse é meu desenho, essa é minha arte, essa é minha ilustração, isso é o meu trabalho, entendeu? E o pessoal chegar e poder falar assim, olha, isso aqui foi desenhado pelo Davi, isso aqui foi desenhado pela Ingrid, isso aqui foi desenhado pelo Saulo, e pelo menos no meio que eu convivo do pessoal de artes, o pessoal faz isso. O pessoal fala quem são os ilustradores. Né? Principalmente o pessoal do meio do RPG. Então vamos para a terceira pergunta. Que é, quais conselhos você daria a alguém que pretende começar a produzir ilustrações para jogos de RPG? Ingrid, com você. Cara, para quem quer começar, no meio do desenho, eu acho que você tem que começar pelo desenho. Se você já desenha, procura fazer uma fanart de um jogo que você gosta, procura participar de concurso, porque tem concurso de desenho aí a rodo, concurso de pintura a rodo, é que não é bem divulgado. Eu estava conversando com o Malk outro dia sobre isso, mas não é bem divulgado. Tem. Eu acho que você treinar desenho de observação é muito importante, porque no meio do RPG a gente usa muito movimento, consumir muita referência. Eu acredito que se você conseguir pelo menos já começar a desenhar no papel, já criar as suas coisas, já abrir sua mente para outro mundo, né? No caso da imaginação, e você gostar disso, você vai conseguir engrenar. Eu vou só finalizar essa pergunta com uma frase do Picasso, né? Dizem que uma vez perguntaram pro Picasso qual das namoradas dele, qual das esposas dele foi a mulher mais ciumenta. E aí ele pensou e respondeu: a arte. E, cara, é uma verdade assim enorme, porque se vocês pararem para pensar, se vocês gostam de pintar e gostam de desenhar, ela vai te tomar tempo, você não vai ligar pro seu namorado ou pra sua namorada, você não vai prestar atenção em ninguém, você vai esquecer de comer porque você tá em transe ali, criando. Eu acho que se expressar é uma forma maravilhosa de você começar. Comecem se expressando, comecem criando os personagens de vocês, comecem escrevendo, comecem montando com um amigo de vocês da mesa de RPG que falou, poxa, eu tenho uma história legal, eu tenho um personagem legal, então acho que vocês podem caminhar juntos nisso. Vocês podem começar dentro da mesa de vocês a caminhar com isso, sabe? E aí, de repente, apresentar ou para um podcast que vocês ouviram de RPG ou para uma mesa que vocês viram. Desenhem, se arrisquem, porque arte sem risco não existe. Então, vá só e fundo mesmo. Show.
Ó, tá vendo, Davi? Você já começou bem, cara. Você já começou desse jeito, né? E, Davi, você mesmo, Davi. Pode responder essa pergunta. Minha opinião sobre isso é começar pelo que você gosta primeiro. Você vai fazendo lá. Você gosta de anime, você faz anime. Se você gosta de um estilo mais cômico, você vai fazendo. Até ir pegando o gosto da coisa, vai fazendo as coisas mais autorais, assim, né? Como ela falou, entra numa mesa de RPG também, vai desenhando pra galera lá, fazendo ilustração de monstro, desenha alguma ceninha assim, e vai levando que uma hora chega em algum canto. Você pode ser visto por alguém, a pessoa pode divulgar e tal, e assim você vai. Mas o principal é isso, começando, desenhe primeiro pelo que você gosta, aí você vai pegando jeito, vai vendo mais técnicas, essas coisas, e vai se aprimorando. Cara, engraçado de vocês dois falando isso, que aí eu vou lembrando de como a gente conheceu o Saulo, cara. Acho que a maioria das pessoas, Saulo, é a verdade. A gente te conheceu e você desenhando o que a gente falava, ou a ideia que a gente estava dando em algum momento, e aí tu desenhava em questão de segundos. Tá, não é questão de mas é questão de segundos, cara. Você literalmente já via assim, ó, aqui, o quê? Como é que conseguiu já desenhar? Opa! E Saulo, você mesmo para responder essa pergunta, cara. Assim, Desconfiei. como Ingrid e Davi falou, né? Vocês podem começar desenhando o que gostam, mesmo que seja copiando algum personagem que já existe, né? De algum autor que vocês conhecem também, vocês gostam do trabalho. Mas também lembrando que se vocês quiserem se profissionalizar, vocês têm que começar a estudar sobre o fundamento do desenho, que são as etapas para você elaborar melhor a sua ilustração e também a representação gráfica, né? Do que você está propondo. A princípio, né? Você pode começar copiando mesmo, mas depois você tem que começar a estudar também um pouco sobre anatomia e perspectiva para elaborar melhor, né, o que está sendo desenvolvido. E também vai mostrando pro pessoal, né? Vai entrando nos grupos aí que você conhece, que tem também RPG e o pessoal tá fazendo alguma campanha assim, tenta representar alguma cena que aconteceu durante o jogo. Eu tento representar algum personagem que surgiu durante a parte de uma certa parte da história também, e vai mostrando que o pessoal vai conhecendo e dando as dicas e gostando do que você está fazendo. Show. Inclusive até isso que tu falou, não, eu sei que não foi exatamente dessa maneira com eles, mas foi essa maneira que eu conheci os ilustradores da Algum, porque os ilustradores da Algum também foi praticamente a mesma coisa, né? De chegarem, a gente estar lá conversando e eles estarem desenhando em cima a aventura ou o personagem, alguma coisa do gênero. E aí foi até onde pegou mais a fama em cima, né? E vou pegar uma pergunta extra em homenagem ao nosso querido host que está oculto aqui, que é o Hagabashi, que é juntando algo muito bom que é RPG e música, só que no caso aqui é ilustração e música. E aí a gente está falando da Rádio Pará, RPG Pará, que é a rádio do Hagabashi. É uma rádio muito legal que vocês podem ouvir tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram. Eu recomendo muito. E aí eu queria saber qual música que vocês indicariam para ouvir, de repente criando uma ilustração, né? Não precisa ser para RPG, mas qual música que vocês de repente amam ouvir quando vocês estão ilustrando? E a primeira pessoa a responder é Davi. Eu gosto de escutar Tim Maia. Basicamente todas as músicas dele eu gosto de escutar lá, desenhando, dá uma vibe boa. Às vezes eu tô desenhando, canto junto também. Então, o principal é o Tim Maia. Show, show, cara, muito legal. Saulo, você. Rapaz, o negócio de música comigo é complicado, que geralmente eu fico no silêncio total, assim, porque eu me distraio com as músicas, as melodias e quase que não faço nada da vida. Não tem nenhuma assim que de repente você Eu sou ruim, eu sou tipo um analfabeto cultural de música, assim, né? Mas tem uma música clássica também, né, que a gente pode referenciar, que é aquela do Castelo lá, que você faz duas ou três, cinco ou três retas, faz o Castelo, eu esqueci o nome dela. Aquarela. Eu não sei se é Aquarela do Brasil ou se é outra diferente. Aquarela. É Aquarela?
É a aquarela do Toquinho. Isso. Show, show. E você, Indy? Cara, depende. Eu tenho uma vibe para cada tipo de desenho que eu vou fazer. Por exemplo, quando eu fiz a megera do Tordesilhas, eu usei. Gente, eu não lembro, não sei se eu consigo pronunciar, mas é Hands Bread. Nossa, desculpa. Do. Ah, caramba, Hammerstein. Mine Hand Bread. Eu faço. Okay. E aí, porque era uma coisa que eu precisava entrar dentro do universo daquela coisa. Toda vez que eu tô desenhando, eu preciso criar uma historinha. Eu crio uma historinha na minha cabeça, é que essas histórias nunca vão a público. Mas eu crio uma historinha na minha cabeça para cada desenho que eu faço, para cada arte que eu tô fazendo. Se for uma coisa mais romântica, tipo um desenho que eu fiz aí recentemente, eu uso, tipo, Rita Lee, por exemplo. Eu usei a Minha Vida do Rita Lee. Que eu achei que era muito a vibe do desenho. Se eu não me engano, essa música é a tradução de uma música do... Ai, caramba, dos Beatles, eu acho que era isso. Eu não tô enganada. Uma coisa mais feminista, acho que eu ia pra Rita Lee também. E se for alguma coisa mais épica, com certeza seria Nightwish. Aí eu iria pra Ellen, que é uma música fantástica. Se você não olhou a tradução dela e viu o clipe, veja. É lindo demais. Nemo. E o outro... Cara, tem uma que eu gosto muito deles também. Que é uma mais dramática, até. Ai, gente, depois eu vou lembrar o nome e te passo. Mas são as 3 músicas do Nightwish que eu mais gosto, assim. Que acho que vai um pouco pra cada canto. Eu até vou também aqui. Lembrei. The Islander. The Islander. Show. É linda. É mesmo, eu já conheço a música também. Eu geralmente eu escuto muito o Slipknot ou o Rammstein, mas acho que as duas músicas não importa. Não importa o estilo de desenho que eu vou fazer. É o I Can Bleed e Before You Forget do Slipknot. Cara. É sempre. Não importa o estilo de desenho, vai lá e sai. Cara, sabe que essa coisa que a gente tem de sensação, eu juro que vai ser rapidinho, vou falar isso rapidinho. Sabe essa coisa que a gente tem de aplicar uma sensação no desenho? Ela vem de cerca de 1920, da era da escola novista. É uma ideia muito interessante, que foi quando os artistas começaram a se tornar professores. Os artistas como, Cândido Portinari, Anita Malfatti, eles começaram a se tornar professores. Eles criaram, junto com algumas outras pessoas, como Nise da Silveira, Paulo Freire, essa galera aí, eles criaram a escola nova que levava em consideração esse tipo de sensação, que o seu corpo produziria uma sensação conforme você fizesse desenho, e aí eles aplicavam isso. Então é muito interessante essa ideia de música no desenho. Show. Eu não sabia mesmo o nome disso. Eu só sabia, me passou. Show. Gente, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui antes de ir para os momentos finais. Do Anderson Sensei. Ele colocou aqui. Se for possível, mas se for possível, cara, é possível, relaxa. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Certa vez, conversando com o grande Arthur Garcia, ele disse que muita gente não desenha bem, acaba conseguindo mais trabalho por um motivo: pontualidade básica. É isso mesmo? Como vocês se policiam nesse ponto? Que ia começando pelo Saulo, pelo sotaque dele. Ok. Saulo. Tá certo. Geralmente é o seguinte, realmente isso até ser realmente pontual e entregar as coisas no prazo é importante para qualquer tipo de trabalho, porque senão ele vai gerar um custo de atraso em relação à produção, né? E também tem aqueles 3 pilares, né, que o pessoal comenta sempre, que sobre qualquer trabalho que você vai fazer, você ou tem que ser pontual, ou muito bom, ou um cara muito legal, assim, né, se você tiver duas dessas características, você consegue algum tipo de serviço, né? Se você tiver faltando, só tiver uma delas, você provavelmente vai ser um problema dentro de algum ciclo de produção.
Mas isso mesmo, pra gente se programar, né? A gente tem que saber realmente as datas e o calendário daí que deve ser entregue e não pegar outro serviço acima que né, atrapalhe, né? E se acontecer algum imprevisto, informar imediatamente o contratante. Acho que avisar o contratante acima de tudo, né? Davi. Sobre o que era mesmo, eu esqueci. Eu voei aqui. Cara, qual que... Calma aí. Ele disse que muita gente que não desenha bem acaba conseguindo mais trabalho por um motivo. Pontualidade ou prazo. É isso mesmo? Como vocês se policiam nesse ponto de pontualidade e prazo? Eu levo totalmente em conta a pontualidade e o prazo. A qualidade também eu levo muito em conta do negócio. Porque se for muito rápido, acaba saindo um negócio meio torto e tal. E isso não é muito legal. Mas sobre não desenhar muito e tal, eu não tenho muita base para falar ainda sobre isso. Mas sobre a qualidade e o tempo, eu levo em conta isso daí. Ingrid. Vamos lá, prazo. Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de... Eles têm uma expressão para isso, que é lamber o desenho, que é você ficar muito tempo pintando e distraindo. Então, o que eu tento fazer? Como é que eu me policio para isso? Eu desenho em todos os horários que eu posso. Por exemplo, tá livre de madrugada, eu vou desenhar de madrugada. Se dá para desenhar de manhã, eu vou desenhar de manhã, entendeu? Eu vou desenhar em todos os horários que eu posso. Justamente para ficar dentro do prazo. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer junto com isso, que é apresentar o trabalho para quem contratou, para o contratante, né? Então, eu gosto muito de acompanhar, de desenhar junto com ele, com a pessoa, né, em si, desenhar junto, mostrar o esboço, tipo, olha, eu pensei em alguma coisa assim, a pessoa diz, não tá legal, eu pensei em uma coisa mais assim, e aí a gente acertar aquilo ali, porque a fase de mudar é o esboço. A hora de mudar é o esboço. Então é a hora que o pessoal pode chegar para você e dizer, não gostei disso aqui e dá para trocar. Quanto já aconteceu de ter imprevisto de acabar demorando mesmo, ou de eu acabar me distraindo e me empolgando com o desenho, fazendo mais do que eu deveria, né? Mas é isso, tentar a pontualidade ao máximo, porque o pessoal fica chateado quando a gente atrasa, mas normalmente é por uma boa causa. Não é porque a gente não tá fazendo nada, é porque a gente quer dar o nosso melhor mesmo. Mas eu tento entregar o mais rápido que dá para poder passar logo, né? Até porque o pessoal tem prazo para publicar, então não dá para ficar demorando. E sim, geralmente o pessoal que entrega mais rápido faz mais arte, né? Consegue publicar mais arte. Você tem que levar em conta exatamente esses dois elementos que o Davi e o Saulo falaram, que são a questão de tentar entregar o mais rápido possível, tentar dar o teu melhor, mas equilibrar os dois. Fazer uma coisa bonita, artística, estética, com a estética bem legal e tal, com a sua própria estética, e aí entregar para a pessoa um desenho de qualidade. Porque não dá para fazer um desenho de qualquer maneira, não dá para simplesmente entregar. Não é um projeto, não é um processo que surge do nada. Entendeu? Não é. Mas também a gente não pode ficar naquela de hoje eu não tô com vontade, hoje não dá. Porque se a gente fizer isso, não vai ter desenho nunca. Então, mesmo que não esteja com vontade, rabisca outra coisa, vai para um outro desenho, que aí dá para equilibrar o tempo e o prazo. Assim, a Ingrid também lembrou uma coisa, né, que é a prática de mostrar o andamento do processo, né, pro contratante também, que é bastante importante para todo mundo ter consciência de o que está acontecendo, né, e qual o tempo que demora para desenvolver cada etapa. Sim, exatamente. Davi, quer complementar alguma coisa? Pode comentar. Não, tô escutando aqui, tô com o caderninho do lado anotando pra deixar guardado também. Show. A Júlia Santana, ela perguntou. Eu não vou fazer as perguntas do Sensei Cláudio, porque ele tá dando em cima de você aqui. Cadê?
Ele tá aqui, ó, perguntando, como que é? A Ingrid também é fera, como que é? Cadê? Como a Ingrid faz para ser tão bonita? Ingrid, você paga imposto por ser tão bonita? Olha isso, velho. Essa é a coisa de Luiz, né? A gente já tá acostumado. Mas eu vou fazer a pergunta da Júlia. Ela foi mais ou menos respondida com ao longo do tempo, mas só para a gente poder não deixar sem responder aqui. Para acalmar o cliente diante de atrasos, é válido reduzir o preço ou não? Vocês acham que é válido em algum momento reduzir preços? Ingrid. Diante do atraso, eu acho que depende muito. Eu acho que dá para fechar um preço legal, mas eu não reduziria o preço depois. Talvez se fosse um erro meu, assim, muito grave, talvez eu reduziria. Só dar uma boa noite pro pessoal que entrou há pouco tempo. Beijo, Luiz. Não, eu não pago imposto. Eu não pago imposto por ser bonita. Obrigada pelo elogio. E sim, o Luiz, ele me pede coisas sem falar nada. Ele dá o desenho, ele dá o tema. É tipo aqueles desafios de desenho. Como eu faço pra ser bonita, não sei. Eu nasci assim. Não tô sem graça de como responder. Mas... Não, tudo bem. Isso é culpa do Luiz. Depois a gente se vinga dele no grupo. A gente não relaxa. Eu vou me vingar dele no grupo. Não, o Luiz é um fofo. O Luiz é fofo demais. Beijo, te amo. Mas assim, seguindo a pergunta da Júlia, eu não reduziria preço. Só se fosse um erro grave meu. Se pá, até dava um outro desenho pro cliente no meio tempo. Tipo, olha, a gente pode fazer um pacote, pô, isso aqui eu errei, poxa, ou aconteceu alguma coisa que não deu para mim cumprir o prazo, mas aí eu posso, de repente, dar um outro desenho, a gente dá continuidade a esse, e você paga mais um valor, sei lá, pela metade do preço, pela metade do preço. Talvez isso, eu acho que eu não reduziria o preço. Acho que eu faria isso de dar um outro desenho. Talvez fazer uma espécie de pacote, eu não sei. Mas não, um preço não. A Júlia tá perguntando isso porque ela é da administração. A Júlia é administradora, então ela fica com essas perguntas financeiras pra gente. Tá explicado. E, gente, só pra explicar, até pra não causar nenhum transtorno, nada, o Sensei Luiz Cláudio, ele é namorado da Ingrid, tá, gente? Então, só pra poder esclarecer, pessoal, assim, calma aí. Opa, pega aí. O cara tá dando uma de malto aqui? Não. Não é o Sensei, não é nenhum boto. O boto sou eu. Davi, a gente também tá falando de beleza, então, você paga imposto? Não precisa responder não, cara. Você, por acaso, agora eu até esqueci a pergunta da Júlia. Olha lá o que tu me fez, Sensei, tá vendo? Para acalmar o cliente diante de atrasos, você reduziria preço ou você também faria até um outro pacote? Como que você poderia fazer isso? Eu faria o pacote. Eu acho bem melhor do que reduzir o preço, que já estava estabelecido. Fazer o pacote é a melhor opção. Eu gostei dessa ideia de fazer o pacote, cara. Eu achei bem melhor. E Saulo, você também concorda ou você também você mudaria o preço? Realmente eu concordo que o preço não deve ser mudado depois que o trato é validado, né, na contratação. E caso aconteça um atraso muito grave, né, que impacte, a gente poderia montar esse pacote também, ou então, se desse muito problema, até cancelar o contrato e devolver o valor que foi pago, né? Nossa, bem, agora vamos para a parte de considerações finais. Aquele momento que de repente, putz, esqueci de falar tal coisa, olha, eu poderia ter falado isso. Olha, Sensei, você veio constranger todo mundo, inclusive os dois senseis, né? Porque um falou do sotaque e o outro falou da beleza, e eu falei da beleza do Davi. Mas vamos lá. Agora vocês podem falar essas considerações finais, alguma coisa que esqueceu,
e também fazer o seu jabá, divulgando tanto o seu trabalho, o seu perfis, ou algum link que vocês tiverem. E é isso. E começando, Davi, com você. Bom, consideração final é treine bastante quem quiser desenhar. Nunca desista, nunca pare de treinar. Que vai dar tudo certo. E jabá tem o meu segundo trabalho, né? Que vai sair logo logo, com minha tia, Franz Andrade. Que é Magnólia. Que é uma mistura de literatura com RPG. E já tá saindo o financiamento dele aí. Então, vocês dão uma ajudada. Show. Saulo. Assim, vocês podem me encontrar, né, é mais fácil pelo Instagram, @SauloDFP. Lá na descrição tem um link também para o meu Linktree, onde tem mais alguns trabalhos que eu faço, né? Tem o meu site que eu estou montando agora para botar o portfólio. E também tem alguns links para a parte da Dungeonista, onde tem alguns minijogos que eu fiz e um quadrinho. Aí também na parte de ilustração, né, eu recomendo vocês darem uma olhada nos jogos da Junto Raivoso, que eu estou fazendo alguns trabalhos para eles, que vão sair esse ano, na impressão. Também tem 2 minijogos que vai sair com o Jorge Valpasso desenvolvendo. Eu acho que lá para o meu desse semestre ele deve estar saindo aí. E também tem a parte do Tordesilhas, né? Que sempre a gente tá fazendo algumas fanart lá e deixa o pessoal pegar no cinezinho que o Luiz faz. É basicamente isso. Deixa eu ver que esqueci alguma coisa. Por enquanto é isso. Show. Ingrid. Cara, vou começar aqui pelo chat, que o Luiz falou umas coisas interessantes aqui. Que ele pede arte para artista quando ele é fã do artista. E ele acha que não é nenhum demérito esperar, porque atrasos acontecem. E que isso é uma coisa que os editores precisam entender. Eu acho interessantíssimo isso que ele fala. Tem uma coisa engraçada, que existe a Ingrid, namorada do Luiz, que a gente separa isso muito, muito bem, sabe? E existe a Ingrid quando tá trabalhando pro Luiz. Porque são duas coisas diferentes, sabe? A gente fecha prazo e tal, a gente fecha as coisas todas certinhas. Porque eu trato ele, quando ele vira pra mim e fala, eu tenho uma ilustração pra te pedir, eu trato ele como contratante. Eu trato ele como eu trataria qualquer um que chegasse me pedindo uma ilustração. Ele sabe disso. Tal qual como ele me trata como alguém a ser contratado. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu acho que, óbvio, tem respeito em si, enfim. A sua pergunta sobre considerações finais e jabá. Cara, eu tenho uma coisa aqui que eu achei interessante, que eu peguei de uma aula, aqui, que eu achei magnífico, do Eduardo Galeno. A arte é tudo aquilo que é passível de ser alcançado, porque o artista ele não cria com o impossível, ele cria com coisas, com referências da natureza, ele tem a base do que é palpável para ele chegar. Então, toda vez que vocês imaginam algo, aquilo já é meio que 50% materializado, sabe? Você já consegue projetar aquilo no campo das ideias, principalmente no campo das artes. Isso quer dizer que tudo que vocês criam tem uma grande possibilidade de se tornar real de alguma maneira, seja numa escultura, seja num desenho. Então, já que você já materializou, já que você já imaginou como era, como o pessoal faz bastante no campo do RPG, por que não fazer um desenho? Porque o pessoal que tá começando, que já imaginou, por que não continuar isso no papel, ou numa escultura, ou numa gravura? Por que não? Uma ilustração, né, no caso, aqui nosso. De jabá. Aqui eu tenho algumas coisas que eu devo fazer aí nos próximos meses, que são o playtest para Júlia, que tá para lançar um RPG de furry aí, de investigação de furry, que tá fantástico, tá? Ela tem umas ideias fantásticas. A gente já tem aí alguns personagens desenhados, né? A dificuldade de escolher qual que vai, né? Qual carnívoro e qual herbívoro vai. Então a gente já tem alguma coisa mais ou menos desenhada. Vai ser um livro não, né?
O negócio vai ser completamente... nesse primeiro momento, só pela mão do... Vai passar pela mão do Luiz. Mas, futuramente, se vier a sair livro e tal, vai ser um livro somente produzido por mulheres. Então, temos aí a nossa base de... Gente, uma coisa que eu acho assim, completamente confuso, né? É que nesse meio nerd, as mulheres elas têm pouco espaço. A gente tem pouco espaço, a gente tem pouca mulher trabalhando. Então, eu acho muito legal que seja uma ideia de futuramente sair aí um livro que seja só publicado por mulheres dentro da RPG, né? É um meio que até o pessoal se afasta um pouco, porque tem alguns mestres que são tanto quanto babacas de fazerem alusões a coisas que podem ser gatilhos nossos. Tem gente que não, tem gente que chega e conversa e fala, pô, tu tem gatilho com isso aqui? Vai ter uma cena assim, 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 pra você ter problema? Sabe? E dentro desse meio é uma coisa que acontece muito, a gente é muito afastado. Então, eu tenho amigas que estão começando também a produção, né, dentro da área de ilustração de RPG e tal. Eu acho isso magnífico. Que eu quero que isso se torne mais real possível pra gente, que seja uma perspectiva daqui a um tempo ter mais mulheres dentro do mercado de RPG, dentro do mercado nerd no geral, né? Trabalhando com quadrinho, trabalhando com ilustrações, trabalhando com tudo. De Jabá eu devo ter o Tordesilhas também. Vou fazer o Tordesilhas também com o Luiz. E talvez mais umas coisinhas que o Universo Simulado vem preparando por aí, né? E agora tem por sinal, o Sinistros e Monstros acabou de chegar lá no dojo. E aí a gente já vai estar daqui a um tempo embalando. Aí já tem até meu chapéuzinho do Sinistro. Aí a gente vai estar embalando e mandando para vocês já. Já enviando e mandando para vocês. O carnaval vai ser esse ano vai ser no bloco do Embalando Livro, né? E aí que a gente vai passar o carnaval mandando livro para vocês. A ilustração que eu falei tá por aqui. Deixa eu encontrar ela aqui. Mas é isso, galera. Não desistam. Não deixem de se esforçar, de ir atrás dos sonhos de vocês, porque a arte é muito sonho, né? Muito vocês começarem com uma ilustração pequena. Aqui, achei. Show. Eu conheço essa daí. Eu mandei pra você. É muito aquela coisa da gente começar no nosso mundinho, né? E expandindo essa bolha para outras pessoas. E assim, eu sei que tem pai e mãe que não apoia, que vai dizer para você que isso é profissão de vagabundo, que vocês não vão fazer nada, que vocês não vão ganhar dinheiro. Cara, realmente, freelancer é um meio complicado. Freelancer é um meio difícil de se estabilizando. Mas se vocês tiverem bastante garra, vocês conseguem. Aquela história, né? Um beijo para a escola que não me dava apoio. Um beijo para os professores que me ajudaram, me apoiaram. Gente, teve uma professora minha que ela fez uma exposição para mim na escola, sabe? Ela montou uma exposição, eu achei magnífico. Beijo, Ana Lúcia. E, gente, foco, força e fé, e é isso. Não tem muito mais o que eu dizer sobre. Desculpa por me alongar aqui um pouco. Não, gente, vocês não tem desculpa de nada. Nenhum de vocês tem. É isso. Divirtam-se com ilustração, porque é um trabalho, mas não precisa ser chato. Não é porque é trabalhoso que não vai ser chato, mas é como o Malco falou, é magnífico ouvir de alguém que o trabalho tá lindo, que vai para um livro, que vai para um ilustrador, que vai para a mão de outra pessoa e que outras pessoas vão admirar o teu trabalho. E plantem ideias na cabeça das pessoas. Eu e o Saulo, a gente estava num grupo, eu comecei a montar, eu, o Saulo e o Malco também, para a gente começar, de repente, divulgar entre os próprios ilustradores, os trabalhos. E um amigo nosso, o Fábio, ele deu a ideia de que, de alguma maneira, os autores precisavam acessar esse grupo. Então, eu estou tentando encontrar meios de
divulgar o trabalho do pessoal, de achar um site que dê para a gente poder passar o trabalho à frente, para que o pessoal possa chegar e ver, isso aqui é de fulano. E, de preferência, que as pessoas trabalhem com o que elas gostam, porque é maravilhoso quando alguém deixa fazer o trabalho da maneira que você gosta, se trabalhar com o que você gosta, se você trabalha com paisagem bem, e aí a pessoa chega para você e fala, não, para mim você vai fazer só paisagem, e aí eu contrato uma outra pessoa que goste mais de figura humana para fazer figura humana. Claro que vai ter dias que vocês vão ter que trabalhar com os dois, dias que vocês vão ter que trabalhar com coisas que vocês não gostam. Mas se vocês puderem passar por esses dias que vai ser mais chato, vai ser mais tedioso e fazer um trabalho legal, mais para frente vocês vão ter trabalhos para serem apresentados, mais para frente vocês vão ter portfólio para apresentar. Eu acho que é isso. Sensacional, sensacional. Gente, eu agradeço muito por cada um de vocês terem aceitado esse convite de virem aqui num dia de semana, num dia de repente pós-trabalho, sei lá que seja, no momento que vocês poderiam estar jantando, poderiam estar dormindo, poderiam estar trabalhando por sessão, qualquer coisa do gênero. Eu agradeço muito. Agradeço o chat de estar aqui presente, todos os participantes sem nenhuma exceção, principalmente até os 266 que vieram aqui elogiar e constranger pessoas. Tudo bem também constranger pessoas, não tem problema. E obrigado por vocês estarem participando dessa festa que a gente estará fazendo até o domingo, né? Nesse domingo não vai ter giro da semana RPG. E, na verdade, a gente não vai estar fazendo até domingo, a gente vai estar fazendo até segunda. Porque no domingo, no sábado e domingo, serão as mesas de RPG. Contudo, na segunda, no RPG em debate do Hagabashi, virá o pessoal da organização. Eu, infelizmente, não estarei presente, porque eu vou estar lá no terreiro, e segunda-feira é dia de aula. E a gente vai estar falando sobre como que rolou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Vai ser a parte de limpando a mesa. Como é que o Jaime fala? O Raga. O Raga não pode falar, não sei se ele pode falar. Ele não pode falar. Mas vai ser o último mesmo. Vai ser no RPG em Debate, que vai ser às 8 horas, 8 horas, aqui pelo Twitch. Então fiquem ligados, né? Olha lá, agora vocês sempre querem me constranger no final, né? Eu ainda vou fazer o boto. E, gente, por favor, me faça um boto também nesse universo dos thugs. Eu vou ficar tão feliz. Vai ter boto pra tudo que é lado. Ouviu, Júlia? O mal quer um boto. Eu quero um boto, por favor, Júlia. Eu te faço qualquer coisa, Júlia. Por favor, só um botinho. Eu quero também dizer aqui uma parte da Júlia, que ela colocou só pra gente poder finalizar antes do Shaolika. Também acho que reduzir o preço não é bom. Criar outras estratégias para envolver o cliente dá mais certo. O importante é o cliente ficar feliz com a arte e o artista ter seu tempo de produção e também o custo que ele colocou em cima. E nisso, eu quero que todos falem junto comigo, Shaolika, que é o modo de despedida que a gente faz no Giro da Semana. Como não vai ter o Giro da Semana, a gente está fazendo aqui. Então, cada um junto comigo, vamos lá. Tchau, Lilita! Tchau, Lili.